O grande drama é que a corrupção não só continua a crescer, como não se faz nada para que ela diminua. E, obviamente, as soluções têm que ser múltiplas e, no que tem a ver com a justiça, que foi uma pergunta concreta, tem que haver organização na justiça, grandes reflexões sobre a justiça, mas atenção, que há pequenas medidas que se podem tomar, aliás, eu tive esta discussão no Parlamento há 3 semanas, há pequenas medidas que podem-se tomar já e higienizam isto completamente. E digo-lhe já uma que bastava 3 deputados, 3 naqueles 230, lembrarem-se disso, que é nos crimes de corrupção e conexos, os recursos deixarem de ter efeito suspensivo sobre as penas. Bastava isto. Isto é uma lei com 2 artigos, que qualquer aluno de primeiro ano de Direito consegue fazer. 2 artigos, que é, neste momento, aliás, só em Portugal é que isto acontece, que é, quando alguém é condenado, assim, um cidadão, um pobre que rouba um supermercado é condenado, aquilo é uma sentença. Um rico que faz um crime de corrupção, a condenação em primeira instância é uma etapa como outra qualquer. Saem dali, depois vão tomar café e tal, esperam que daqui a um ano haja uma nova etapa. É que nem chega a ser uma sentença. Isto até é um desrespeito pelos tribunais. Os tribunais de primeira instância são completamente destratados. Tem lá juízes, às vezes até há coletivos, é mais do que um, tratam aquilo como se fossem os empregados da porta do tribunal. Que é uma sentença de primeira instância vale 0. Porquê? Porque os senhores, nomeadamente nos crimes de corrupção, invariavelmente recorrem. E depois recorrem, como sabem, da primeira instância para a relação, da relação para o Supremo, depois do Supremo para o Constitucional. Bom, já não vou falar do Isaltino e do Duarte Lima, que já é mais do que falado, mas há dezenas de casos destes. Portanto, com bons advogados, com a legislação que temos, e o que é que está mal aqui neste processo? É que os recursos têm efeito suspensivo sobre as penas, mas o mais esdrúxulo é que não tem efeito suspensivo sobre os prazos de prescrição. Ou seja, eles conseguem suspender a pena o tempo suficiente para prescrever. Pior que isto era impossível. Pior é impossível. É que o que era preciso era exatamente o contrário. Era que suspendessem os prazos de prescrição e não suspendessem as penas. Bom, se conhecerem 3 ou 4 deputados sérios, digam, se faz favor, para eu falar com eles. Mas tem que ser 4, não chega a 1. Tem que ser, aliás, acho que tem que ser 5 no mínimo. Se conhecerem 5 deputados que queiram propor este tipo de legislação, resolvia uma parte. Estou a falar de um pequeno exemplo, poderia dar mais, ou seja, não é preciso apenas grandes reflexões estratégicas sobre a justiça. É pequenas soluções que comecem a higienizar isto tudo. Porque é evidente que, apesar de todas as dificuldades, reparem, Portugal, hoje, seria diferente se, vou dar este exemplo, não é por eu ser eu, mas se amanhã de manhã Isaltino Moraes for preso, Portugal passa a ser, apesar de tudo, um país diferente. Pelo que isso significa, não é obviamente por ele. E se forem mais 5 ou 6, obviamente que a crise continua, tudo continua, todos os problemas continuam, mas sobretudo as pessoas não se sentem revoltadas e com vontade de vingança, que é aquilo que nós temos, e aí sim os cidadãos podem ser alvo de todo o totalitarismo. Essa é que é a questão. Porque reparem, hoje um desempregado que vê que não há emprego, o emprego, além disso, o governo aumentou o IVA, o que quer dizer que aumenta os preços. Aumenta os impostos, baixa os rendimentos. Com o aumento dos preços, baixa de rendimentos, falha de consumo, fecham empresas. Portanto, há políticas ativas de desemprego. Normalmente os governos têm políticas ativas de emprego. Este não. Tem políticas ativas de desemprego. E, portanto, aumenta o desemprego. Bem que as políticas vão ao contrário. E, além disso, pessoas como Isaltinos e BPNs, e não sei, as pessoas, obviamente, têm raiva e revoltam-se. E essa questão é de facto importante.